Olá, Tenente Leal aqui. Vamos agora ver a unidade 3, provisões e reservas. Na unidade 3 nós temos o assunto 1, provisão, e o assunto 2, reservas. O assunto 1, provisão, está dividido em 3 itens: diferenças entre provisões e previsões, contas de previsão para crédito de liquidação duvidosa e provisões para férias e 13º salário. O item 2, reservas, está subdividido em conceituação, reservas de capital e reservas de lucro. Vamos então à unidade 3, provisões e reservas. Provisão. Diferenças entre provisões e previsões. Vamos reparar uma coisa aqui. Ok? Repara que a diferença está no pro, letra O, e pre, letra E. Está até marcado aqui em amarelo a provisão com a letra O e a previsão com a letra E. Qual é a diferença? Provisão refere-se a valores já conhecidos e que precisam estar programados para serem desembolsados. Então, quando a contabilidade já sabe qual é o valor que ela vai ter que pagar no futuro, ela faz uma provisão. É o valor que já é sabido, já é conhecido. Quando você tem uma ideia de que valor vai ser, um valor aproximado, a contabilidade chama de previsão. Então, conforme a definição diz, refere-se a valores estimados que podem ou não ocorrer. Então, basicamente, a provisão é sobre um valor conhecido e a previsão é um valor estimado. Vamos ver 2 exemplos que seguem. Ok? No primeiro exemplo de provisão, após preparar a folha de pagamentos, a empresa irá provisionar o valor de R$ 80.350,49 para pagar os salários dos empregados no 5º dia útil do mês. Então, repara, o mês terminou, a empresa fechou a folha de pagamento e chegou a esse valor aqui, ó. R$ 80.350,49. Repara que não é aproximadamente 80 mil, 85 mil, 79 mil. Não, ele já tem um valor correto, olha. 80.350, que é 2 salários. Então, acabou o mês e a empresa sabe que no 5º dia útil ela vai ter que pagar esse valor. O que ela faz? Ela provisiona esse valor. É como se ela separasse. Em algum momento eu vou pagar esse valor. O outro exemplo de previsão. Com base nos últimos 12 meses, a empresa fará uma previsão de gastar R$ 7.620 com energia elétrica. Então, repara, ela estima que em torno de R$ 7.620 vai ser gasto, esse valor vai ser gasto com energia elétrica. E olha aqui de onde é que ele tirou isso. A empresa pegou 12 meses e multiplicou pela conta média, nesse caso aí foi de R$ 635. Então, a contabilidade pediu qual foi o valor médio da energia elétrica? 635. Qual é o valor que eu tenho que fazer de previsão? 12 meses. Multiplicou, chegou lá, 7.620. A empresa vai gastar 7.620 com energia elétrica? Não sei. Mas provavelmente é em torno disso, se a previsão estiver sendo bem feita. Adiante nós temos o segundo item, contas de previsão para créditos de liquidação duvidosa. O que quer dizer isso? Nesse sentido, a palavra créditos significam contas a receber. E o que quer dizer liquidação duvidosa? Liquidação duvidosa significa o seguinte: eu não sei se quem está me devendo vai me pagar. Ok? Então, o que a contabilidade faz? Ela tem um número que se chama contas a receber, que indica que alguém está devendo dinheiro para ela. Então, nesse contas a receber, tem lá um valor. Eu usei aqui um valor de R$ 12.500. Tem lá um valor para receber. A empresa quer ter um pouco de certeza, uma certeza um pouco maior
de quanto desses R$ 12.500 ela realmente vai receber. Então o que ela faz? Ela olha estatisticamente para trás e percebe qual a porcentagem de itens desse contas a receber que ela não recebe. Nesse caso do exemplo, alguém chegou à conclusão de que é de 1%, ou seja, de cada R$ 100 que ficam devendo para a empresa, ela só recebe 99. R$ 1 é provável que ela não vá receber. Ela pode receber esse valor? Pode. Em vez de 1, ela pode ficar sem receber 5, R$ 10? Pode. Mas, estatisticamente, essa empresa fez um levantamento e chegou à conclusão de que é de 1%. Então, vamos lá. Explicando aqui, olha. As vendas de uma empresa podem ser à vista ou a prazo. Então, quando a venda é à vista, ela recebe na hora, acabou o problema. Mas quando é a prazo, segundo item, as vendas a prazo possuem uma expectativa de recebimento, pois não é certo que irá receber. O cliente pode ter algum problema para pagar. Então, quando tem lá um contas a receber, eu não sei se eu vou receber ou não. Então, como é que a empresa lida com isso? Se ela quiser apresentar um valor melhor no seu balanço. Então, está aqui a solução. Valores a receber de cliente que não são recebidos precisam ser conhecidos. Desta forma, com base em estatística, fazemos uma PDD. O nome que se dá é essa. Qual é a PDD da empresa? Qual é a previsão para devedores duvidosos? Que ajusta o valor de contas a receber. Então, qual é o motivo de se fazer uma PDD? Ajustar o valor de contas a receber para um valor mais próximo da realidade. Ok? Por que mais próximo da realidade? Eu vou ter o valor que eu deveria receber corrigido com um determinado número que vai me ajustar aquele valor para o valor mais próximo do que eu devo receber. E aí eu coloquei aqui os dois casos, olha. Primeiro, sem a previsão. Sem a previsão, esse valor figura lá no balanço como R$ 12.500. Mas com essa previsão, que é o motivo dessa explicação, olha, essa previsão pega esse valor de 12.500 e coloca uma PDD. Bom, qual é a PDD aqui? Eu estabeleci que é de 1%, estou marcando aqui, olha ele aqui. Tá? Ou seja, essa empresa, em torno de 1%, ela vê estatisticamente de que ela não recebe o contas a receber. Ou seja, de cada R$ 100 que ela coloca para receber a prazo, ela não recebe. Isso é estatística. Essa empresa aqui. Então, o que a contabilidade faz? Ela coloca o valor do contas a receber, 12.500, que nem está ali em cima, ó, igualzinho, 12.500. Mas aí ela ajusta o valor com essa PDD, que nesse caso, 1% de 12.500 vale 125. O que eu faço? Eu pego o 12.500 e diminuo o valor da PDD, chegando a um valor líquido, que está grafado em azul, de 12.375. O que eu quero dizer com essa evidenciação? Que se essa empresa tem para receber 12.500, é provável que 125 ela não receba e 12.375 ela efetivamente vai receber. Com o ajuste do valor da previsão para créditos de liquidação duvidosa, a informação contábil passa a ter mais proximidade com a realidade. E essa é a razão de se adotar a PDD. A ideia é que eu corrija o número de 12.500 para um valor mais próximo do que deve acontecer. E pela estatística, essa empresa de 12.500, ela deve deixar de receber 125 e receber somente 12.375. O que se espera é receber 12.375, de um total de 12.500, ou seja, em torno de 1% dos recebíveis, neste caso, com base em estatística, não devem ser recebidos. Então a gente tem que olhar aqui em cima a diferença, olha. Sem a PDD, ou seja, sem a previsão para devedores duvidosos, vai ficar a informação bruta, R$ 12.500. Com a PDD, com a previsão, eu baixo esse valor de 12.500 diminuindo 1%. Só que, por que é 1%? Porque essa empresa, nesse caso, foi de 1%. Podia ser 2%, podia ser 3%, podia ser 5%. Okay? Então a empresa, no caso do exercício, alguém vai informar.
defina o valor que provavelmente vai ser recebido desse contas a receber, sabendo que a provisão costuma ser feita com 2,5%. Então o que você faz? Acha 2,5% do valor do contas a receber, diminui e acha o valor líquido. Terminando o assunto 1, provisões para férias e 13º salário. O que são férias e 13º salário? Férias é um valor de 1/3 do salário que o empregado recebe quando entra de férias. Então, ele vai receber naquele mês que ele está de férias, além do salário que ele normalmente recebe, vamos supor que ele tem um salário de R$6.000. Então, além dele receber esses R$6.000, que é o de direito dele, ele vai receber mais 1/3 de férias, ou seja, R$2.000. Então, naquele mês ele vai receber 6 mais 2, 8.000 para aproveitar as férias, ok? E o 13º salário é um valor de um salário integral para cada ano que ele trabalha, que ele recebe lá no final do ano. Então, quando chega o Natal, para ajudar a celebração de Natal, todos nós recebemos o 13º salário. Então, como é que a empresa lida com isso? Ela tem que fazer uma provisão. Então, cada mês que acontece, ela pega 1/12, que é o mês dentro do ano, tanto de férias como de 13º salário. E é como se ela tivesse uma bolsa e fosse guardando esse valor lá dentro. Quando o empregado sai de férias, ela pega tudo que está ali dentro e entrega para ele. Então, por isso ela fez a provisão desde o início do ano. Então, ela vai fazendo a provisão, coloca lá 1/12, 1/12, 1/12. Quando ele entra de férias, ela pega aquilo tudo, aí vai ter 1/3 do valor dele lá e entrega para ele, além do salário. E o 13º salário, lá no final do ano, quando chega dezembro, se não me engano, ou final de novembro, o empregado recebe o equivalente a um mês de salário para cada ano, para os 365 dias do ano que ele terá trabalhado. Se ele só trabalhou meio ano naquele ano, ele vai receber só metade do 13º salário. Então, olha aqui a explicação. A cada mês, quando a empresa paga os salários dos seus empregados, precisa fazer uma provisão para férias e 13º salário. E aí eu tenho que lembrar que férias é 1/3 do salário e que o 13º salário é um salário inteiro para cada ano trabalhado. Então, férias. O empregado em seu mês de férias irá receber o salário normalmente. Para isso, a empresa precisa provisionar 1/12 desse valor mensalmente. Além disso, recebe 1/3 a mais pelo fato de estar de férias. Então, antes do empregado entrar de férias, ele recebe todo o salário do mês que ele vai ficar de férias. Então, se ele vai gozar férias em novembro, no salário de outubro, ele vai receber outubro mais o salário de novembro. Por isso, ele precisa da previsão, da provisão feita pela empresa. Então, a empresa vai guardando esse dinheiro, pouquinho a pouquinho. Quando chega a hora de entrar de férias, ela entrega todo o dinheiro de férias dele e mais esse 1/3, ok? E o 13º salário. Para cada mês que o empregado trabalha, a empresa vai colocando 1/12 nessa provisão, e quando chega o fim do ano, a empresa paga todo o valor para o empregado, ou seja, o 13º salário, por cada mês trabalhado pelos funcionários, a empresa provisionará 1/12 a título de 13º salário. Então, repara, ó, o 13º por mês, a empresa provisiona 1/12 e também para férias 1/12 do salário. Então, a cada mês trabalhado, o empregado sabe que está sendo provisionado para ele 1/12 do seu salário para ele gozar de férias e também 1/12 do trabalho para ele receber de 13º salário. Além dele ter a expectativa de receber esse 1/3 aqui também quando entra de férias. Portanto, ao longo do ano, cada funcionário que trabalhar os 365 dias do ano irá receber os 12 meses de salário, sendo que em um desses o colaborador irá estar de férias. Então, se ele tirar férias em novembro, ele não vai trabalhar naquele mês, mas vai receber o salário dele. Além dos 12 meses, ele vai receber 1/3 a mais no mês de férias e também vai receber o 13º salário lá no final do ano. Então, isso tudo aqui vai acontecer, esses 3 itens, durante o ano, ou seja, ao longo do ano.
Segundo assunto, reservas, reservas simplesmente, né? Então o primeiro item do segundo assunto vai ser a conceituação. Conceituar reservas é um pouco complexo para a gente falar no ensino médio, mas eu encontrei uma definição que talvez simplifique isso. Olha. Reservas referem-se a recursos acumulados no patrimônio líquido das empresas. Podem ser reserva de capital ou reserva de lucro. Então o que acontece? O patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. Então esse valor do patrimônio líquido ele fica maior. É o que ele chama ali de acúmulo de recursos. Então a empresa vai ficar, digamos, numa situação melhor, ela vai ter mais riqueza. Por reservas, ela pode ficar maior, com mais riqueza, em função de capital, e aí é o segundo item aqui embaixo, ó, é uma reserva de capital, ou por reserva de lucro, que é o último item. Então, como é que ocorre esse acúmulo de recursos, que ele está dando aqui na definição de receita, de reserva, por causa de reserva de capital? Vamos ler o texto. Reservas de capital são excesso de recursos que a empresa recebe em função, por exemplo, do aumento de capital, em que recebe mais dinheiro do que esperado. Então a empresa quis crescer, emitiu cotas para vender, para expandir o capital dela, só que essas cotas, nesse caso, ela pensou que ia ganhar R$100 por cota, só que essas cotas foram tão concorridas que ela foi aumentando o preço, e aí chegou as pessoas pagaram, em vez de 100, pagaram 110. Então, ela tem um capital escriturado por 100, porém ela recebe 110 por isso. Então ela recebe mais do que deveria. Então, digamos, nesse caso aqui, a empresa queria vender 10 cotas por 100 para arrecadar 1.000. Como cada cota acabou saindo por 110, em vez de 1.000, ela arrecadou 110. Então, como é que ela faz? Ela aumentou o capital dela em 1.000. Porém, ela recebeu 1.100. Esses 100 de diferença que ela recebeu a mais, nós dizemos que é uma reserva de capital. Então, ela foi uma coisa que deu certo para ela, por exemplo. Ela precisava de 1.000, acabou arrumando 1.100. Esses 100 de diferença, como é que isso entra no patrimônio da empresa? Nós chamamos isso de reserva de capital. Então, é como se fosse assim, R$1.000 aumentou o capital, 100 vieram de excesso, e isso dá os 1.100 que entraram no caixa. Okay? Ela vendeu 1.000, recebeu 1.100. Então ela recebeu mais do que achava que ia receber. Como ela criou capital de 1.000, mas recebeu 1.100, repara que tem essa diferença. Eu não posso entregar 1.000, que é o valor das cotas, e receber 1.100. Então eu tenho que dizer que 100 a mais são esses. É a reserva de capital. Ok? Então ele está explicando aqui, ó. Ingressaram no caixa 1.100, porque foi o que ela conseguiu, ok? Só que o ingresso no patrimônio líquido foi somente 1.000 no capital. Então eu tenho que equalizar isso na contabilidade. Como entraram 1.100 no capital, como está marcado, no caixa, e no capital entraram apenas 1.000, então eu tenho que dizer que os outros 100 entraram como reserva de capital. Então, repara, a empresa ficou mais rica, ficou mais robusta em termos de capital. Como assim? Ela entregou cotas no valor de 1.000, recebeu dinheiro de 1.100, então essa diferença, tudo na contabilidade tem que estar equivalente. Se ela precisava de 1.100, ela poderia ter emitido as cotas no valor de 1.100, mas ela não sabia que isso ia ser tão valorizado, então ela só emitiu 1.000. Quando ela emite 1.000 e coloca para o mercado, mas o mercado paga 1.100, significa que ela entregou 1.000, mas recebeu 1.100. Então ela tem que equalizar o patrimônio dela, dizendo que ela criou uma reserva de capital no valor de 100, porque na contabilidade tudo que vai de um lado tem que ir do outro também. Olha aqui, como entraram 1.000 no caixa e eu só aumentei como entraram 1.100 no caixa,
e o meu capital só aumentou de 1.000, eu tenho que dizer que a diferença, ou seja, 100, entrou na reserva de capital. E, finalmente, as reservas de lucro. O que são as reservas de lucro? Quando a empresa dá lucro, normalmente ela distribui esse lucro para os seus sócios. Então, gerou 50 de lucro, chama os sócios e toma, ó, tá aqui 50 de lucro. Só que a empresa pode optar por não distribuir o lucro todo. Então, ela deu 50 de lucro, mas só entregou para os sócios 45. Então, repara, o que acontece? Ela gerou lucro de 50, mas só distribuiu 45. O que acontece? É como se ela engolisse parte desse lucro. Ela gerou 50 para distribuir, porém só distribuiu 45. Então ela diz que 5, nesse caso, viraram reserva de lucro. Ela vai usar esse dinheiro para se enriquecer e não enriquecer os sócios. Para que a contabilidade registre que a empresa ficou mais rica, em 5 nesse caso, ela cria uma reserva de lucro para quando alguém for ler a documentação dela, ela saber que ela gerou um lucro de 50 e ela, a empresa, ficou com 5 desses 50, distribuindo apenas 45. Então, lendo aqui, as reservas de lucro são formadas quando a empresa que tenha sido lucrativa num determinado período deixa de distribuir a totalidade desse resultado, mantendo para si, ou seja, para a empresa, uma parcela desse lucro não distribuído. Segue um exemplo. Olha só o exemplo que é dado. Digamos que uma empresa tenha lucrado 10.000, então ela teve lucro de 10.000 num determinado período, ok? E resolva constituir uma reserva de lucro de 5%. Então, a empresa, do lucro de 10.000, 5% ela quer ficar para ela, para a empresa. E 95% ela quer dar para os sócios. Então, o que ela faz? Ela demonstra assim, ó, teve um lucro de 10.000, distribui 95%, ou seja, 9.500, e mantém 500 de reserva. É como se ela engolisse parte do lucro que ela gerou, porque qual é a finalidade da empresa? Gerar lucro para entregar para os acionistas. Ela gerou 10.000 de lucro, só que ela só vai entregar 9.500. O que ela faz? Ela mantém esses 500. E aí, para justificar que esse lucro vai ficar na empresa, vai se tornar dela empresa e não mais dos sócios, ela cria uma reserva de lucro e coloca esse valor lá. Ou seja, com o resultado lucro de 10.000 e somente distribuindo 9.500, a empresa retém 500 desse lucro para ela própria, evidenciando o crescimento do seu patrimônio líquido, ou seja, ela aumenta a sua riqueza. Então, esse item, essa unidade 3 termina aqui. A diferença entre, vamos lá, ou seja, os assuntos são provisões, que a gente viu a diferença de provisão para previsão, e lá embaixo as reservas, que basicamente, no segundo assunto, a gente faz a diferença entre reserva de capital e reserva de lucro. E para a gente fechar o nosso semestre, eu vou enviar um PDF, vou deixar disponível no AVA um PDF, com, deixa eu ver, 6 perguntas com base nesse texto que eu fiz aqui, que eu li no vídeo. Eu vou explicar mais ou menos as perguntas e vou pedir para você fazer um e-mailzinho, enviar para o meu e-mail com as respostas para essas perguntas. E eu vou explicar mais ou menos como você deve responder. Na primeira parte, primeira pergunta, diferencie provisão, letra O, de previsão, letra E. Qual é a diferença bem básica? A provisão, eu já conheço o valor. A previsão é uma estimativa de valor. Então, basicamente, a sua resposta tem que deixar isso claro. Quando um valor é provisionado, a empresa já sabe, a contabilidade já sabe que valor é esse. Quando a empresa faz uma previsão, ela tem uma ideia de que esse valor vai ser mais ou menos tanto. Segunda pergunta. Para que serve a previsão para devedores duvidosos? Basicamente para que a gente ajuste o valor de uma conta do balanço chamada contas a receber. Então todas as vendas a prazo geram um valor chamado contas a receber.
Para que esse valor fique mais correto, mais próximo da realidade, eu tenho que descontar desse valor o que eu acho que eu não vou receber, que é a previsão para devedores duvidosos. Terceiro, qual o valor que o empregado recebe ao entrar de férias além do salário normal? Lembra, é uma parcela do seu salário, ok? Se eu falar quanto é, vai ser a resposta. Então, no mês das férias, ele vai receber o próprio salário, mais uma parte desse salário. Que valor é essa parte desse salário? É a resposta dessa pergunta. O que são reservas? Número 4. Reservas, elas indicam para a contabilidade que o patrimônio líquido ficou maior, que ele ganhou valor, ou seja, a empresa ficou mais rica. Então, reservas justificam o aumento do patrimônio líquido. E aí, indo para as perguntas 5 e 6, o que são reservas de capital? Então, é o tipo de reserva que faz com que o patrimônio líquido aumente em função de capital. E o exemplo que eu dei, que você pode deixar claro aqui como exemplo, é quando a empresa emite cotas de capital e acaba recebendo mais do que ela tem de expectativa. Ok? E, finalmente, reserva de lucro. Quando é que uma reserva de lucro é formada? Sempre que a empresa tem lucro e não distribui todo esse lucro para os seus sócios. Ao fazer isso, ela retém parte do lucro, e a retenção do lucro fica guardada numa conta chamada reservas de lucro. Bem, turma, aqui eu termino, então, o nosso semestre. Espero ter podido passar algum conteúdo para vocês. A gente vai concluir os trabalhos agora no finzinho de junho e início de julho, e eu espero que todos tenhamos boas férias e que a gente recomece a próxima parte do ano com menos problemas do que a gente teve agora na primeira parte. Eu vou elaborar a planilha para saber quem fez qual tarefa. Então, cada um interessado vai lá na planilha e vê o que está faltando e entrega para mim através do e-mail. Um forte abraço a todos e até a próxima.